Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Geo, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco para vocês da aplicação do geoprocessamento em prevenção de desastres naturais, no que o geoprocessamento pode fazer ali, tipos de estudo e tudo mais, pensando um pouco também nesse assunto que está tendo, infelizmente, do Rio Grande do Sul. Tá? A ideia aqui é mostrar um parâmetro geral do geoprocessamento, não quero mostrar, nem vou falar muito ainda da situação do Rio Grande do Sul, porque acho que agora não é a hora, o certo agora é reparar os danos, salvar as pessoas e depois a gente vê o que pode ser feito, para melhorar e para evitar esse desastre, esse tipo de desastre não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, que o Brasil é propenso a esse tipo de ocorrência. Então vamos lá para o vídeo, fique aí, vocês vão saber mais sobre como usar o geoprocessamento na prevenção, na elaboração de mapas para esses tipos de casos, para o planejamento ambiental. Bom, primeiramente nós vamos falar do conceito do geoprocessamento. Tá? Tem muita gente que ainda confunde geoprocessamento com georreferenciamento, é diferente. Tá? O georreferenciamento é basicamente você atribuir uma coordenada georreferenciada para algum ponto na superfície terrestre. Já o geoprocessamento não. O geoprocessamento ele consiste em trabalhar com dados cartográficos e informações geográficas de modo a você gerar, você criar mapas, estudos, gráficos, uma gama de documentos usando a correlação desses dados georreferenciados, pensando ali na resolução de um problema. Tá? Então você tem, por exemplo, um exemplo bem comum. Eu pego o meu GPS, eu meço ali uma área de estudo. Eu georreferenciei essa área de estudo. Só que eu quero fazer um mapa de solos e um mapa de vegetação, um mapa de outros assuntos. Então, o que eu pego? Eu pego aquela área georreferenciada, sobreponho a outros materiais cartográficos e aí eu gero a informação que eu quero. O geoprocessamento também, ele permite você criar correlações matemáticas entre vários dados cartográficos. Tá? Então, ele é muito usado ali na parte de planejamento, de prevenção de riscos, aptidão para áreas humanas, riscos de erosão, inundação também. Você tem uma gama muito grande de aplicações do geoprocessamento. Eu, por exemplo, eu tenho o meu mestrado, estou fazendo o meu doutorado agora na área de geoprocessamento, mas desde a graduação eu trabalho muito com fragilidade ambiental. Então, meu TCC da graduação foi com fragilidade ambiental e a dissertação minha também do mestrado também foi nessa área. Porque a fragilidade ambiental é o quê? É você correlacionar informações e gerar mapas onde tem uma maior e uma menor fragilidade ambiental. Isso ajuda você a direcionar o tipo de atividade humana que você quer que seja realizada naquele local. Então, quando eu falo assim do planejamento, o geoprocessamento ele não é só a parte de meio ambiente, vamos falar assim, mas também pensando na parte de aptidão de áreas. Então, por exemplo, eu quero fazer um aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem diversas restrições para você fazer a alocação dele. Você não pode colocá-lo em qualquer lugar. Então, você tem distância de APP, distância de população, hidrografia, relevo, muito importante, profundidade da água subterrânea. Você tem acesso também na parte de facilidade de acesso e tudo mais. Então, você pode correlacionar essas informações de acordo com o grau de importância que elas têm e gerar um mapa de uma área maior e, aqui está atendendo os teus critérios, beleza? Beleza. Aí você faz uma análise por lá. Pode ser também a parte de captação de água, pode ser também risco de desabamento de encostas. Então, isso daí o geoprocessamento ele é muito, muito utilizado. Qual que é a vantagem do geoprocessamento? Você tem baixo custo relativo ali,
para o mapeamento de áreas muito grandes. Então, algumas vezes, né, você vai ter ali, você precisa analisar um município inteiro, uma bacia hidrográfica, você tem dados que você consegue fazer um direcionamento daquelas informações de áreas que você tem maior ou menor risco, e aí direcionar os estudos ou as suas forças, o seu recurso, né, para fazer análise naquele local. E aí a gente entra numa área do geoprocessamento que é chamada cartografia geotécnica. Que ela é basicamente você usar o geoprocessamento, identificar áreas que têm maior ou menor aptidão, maior ou menor risco, maior ou menor fragilidade dentro do certo assunto que você está analisando, e a partir disso você vai refinando cada vez mais a sua análise até chegar no ponto mais crítico. Tá? Isso daí é muito utilizado na parte de planejamento urbano, tá? Ou deveria ser muito utilizado, né? Vamos falar assim, e também na gestão de riscos, né? Então, na cartografia geotécnica, você elabora produtos cartográficos a partir de bases de informações georreferenciadas. Então, você precisa ter você tem que ter o geoprocessamento, né? Você tem que ter dados georreferenciados de ótima qualidade, de escala compatível também. Então, o que acontece, né? Se eu vou fazer uma análise de uma área muito extensa, eu não preciso ter a melhor escala possível, né? Nesse momento, né? Trabalhando com uma escala 1 para 100 mil, por exemplo, e eu preciso ter uma imagem de satélite de 10 metros por pixel, né? É bom, mas não precisa, sabe? Não é um fator que vá te travar, né? Vai impossibilitar teu estudo. Só que assim, aí depois que eu encontrei áreas que são necessárias um estudo mais específico, aí sim eu corro atrás de dados com uma escala muito melhor, né? Uma resolução de imagem melhor. Então, por exemplo, eu fiz um estudo, um mapa de fragilidade ambiental uma vez para um cliente, e o cara atuava em 38 municípios do estado de São Paulo. Eu usei a imagem do Landsat, uma imagem atualizada, de qualidade, mas com 30 metros de pixel. Até porque se eu tenho um excesso de informação, eu não consigo nem processar esses dados. Né? Então, eu acabei usando esse dado porque a área era muito extensa. Porém, quando eu fiz a minha tese, a minha dissertação do mestrado, que eu analisei uma bacia hidrográfica que estava dentro do município de São Carlos, até vou mostrar o mapa para vocês, os mapas gerados, eu precisei usar um sentinel. Se eu fosse fazer uma análise de um bairro, ou de um lote, ou de um terreno, por exemplo, provavelmente eu teria que usar um dado de drone, porque ele tem uma qualidade muito maior. O mesmo eu falo dos dados de pedologia, declividade, que geralmente a gente usa, né? Hidrografia. Então, você gerar uma hidrografia usando uma imagem de satélite de alta qualidade. A parte de topografia, relevo, altitude, curvas de nível, levantamento por drone, levantamento por GPS geodésico, por levantamento topográfico mesmo, né? Por topógrafo, e por aí vai. Pedologia também, por análise de solo. Então, quando você refina seu estudo, ele tem uma necessidade de dados com maior qualidade, então você tem um valor maior ali também, né? Tem que ter um custo maior. Mas o que acontece? Você imagina você fazer esse estudo para um município inteiro, imagina você fazer esse estudo para a área de um loteamento, por exemplo. O loteamento é muito mais barato, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, essa é a ideia da cartografia geotécnica, é você ficar pensando no macro, a partir do macro você vai para uma média escala, e aí você vai evoluindo essa escala até você ter um alto grau de detalhamento. Não tem um limite de mapas, não tem um limite de escala, né, para você trabalhar. Então, quanto mais generalista o mapa, maior a área, claro, a melhor escala possível para aquele tamanho é o ideal. Mas aí quando você vai, mas só que assim, você não precisa ter uma escala, não tem escrito qual escala que você deve seguir. Tá? Então, às vezes, você consegue usar até dados mais genéricos para áreas muito maiores. E aí você vai e pode ir refinando o seu trabalho do jeito que você achar melhor,
e no final você vai ter ali uma área bem específica onde você vai fazer suas análises. Então é uma ferramenta que economiza muito tempo, economiza muito recurso e traz uma qualidade muito grande e você consegue pensar no macro, né? Então aqui, ó, que eu estava falando, né? Então ela começa com estudos em grandes áreas. Geralmente, para análises ambientais, a gente fala de bacias hidrográficas, tá? É a unidade de estudo mais padrão, falando ali em estudos ambientais. Dizem, né, o pessoal que trabalha com isso, as referências bibliográficas que eu já usei e tal, que a bacia hidrográfica ela é a delimitação mais próxima da perfeição dentro da natureza, porque toda a água que cai lá dentro ela vai escoar para um lugar só. Então ela cria com isso interações sempre dentro dela. Então uma bacia hidrográfica ela tem um tipo de interação, a bacia hidrográfica do outro lado ela está isolada praticamente dessa bacia, né? Dos dados assim pensando em recursos físicos, né? Bióticos nem tanto porque você tem animais indo de um lado para o outro, né? Mas a vegetação vai estar lá dentro daquela bacia, o meio físico todo, as características do meio físico estão tudo restringidos dentro daquela bacia. Então ele é um delimitador natural, muito bom, praticamente perfeito ali, isolado do restante, que para fazer estudos ambientais. E também estudos de planejamento, não importa. Tá? Mas é uma delimitação, um tipo de delimitação muito utilizado. Só que você também pode pensar, né, na parte de gestão pública. Então você faz estudos em municípios, considerando a delimitação dos estados, países, regiões, biomas, o que for. Tá? Você tem essa liberdade de trabalhar com uma diversidade grande ali de delimitações, de áreas de estudo. Né? Você não tem aquilo amarrado, você não tem uma regra específica sobre aquilo. A partir disso, né, desses estudos, você vai encontrando as áreas mais propícias para o evento analisado. Por que eu ponho o evento analisado? Porque você pode analisar o que você quiser e o assunto que você quiser. Quero achar um lugar propício para eu fazer um autódromo. Cara, você pode usar geoprocessamento, a cartografia geotécnica para isso. Então, aí são realizados estudos mais específicos para essas áreas, com grau de detalhamento maior e coleta de informações mais precisas e atualizadas. Maior a escala, né, a escala mais detalhada, maior vai ser a necessidade de dados de melhor qualidade. Eu não posso cruzar, por exemplo, um mapa de uma escala 1 para 100 mil com outro de 1 para 5 mil. Tá? Não tem cabimento, ela não tem... São dados totalmente em grau de detalhamento totalmente diferente. Então quando eu vou trabalhar mais específico, eu tenho que ter dados mais precisos. Muitas vezes eu falo, né, de usar o modelo digital de elevação, que assiste aqui bastante canal, eu sempre dou umas ressaltadas. Né? E, por exemplo, pessoal, modelo digital de elevação. Né? Modelo digital de elevação você tem uma escala muito grande, você tem uma escala ali, não sei qual que é o tamanho, mas vamos pensar ali, o SRTM você tem uma precisão de 90 metros por pixel. Dentro de um terreno, isso aí vai fazer uma diferença muito grande. Né? Você não consegue ali gerar curvas de nível de qualidade com certa precisão com menos de 20 metros de espaçamento entre si. Às vezes a gente até faz uma de 10 metros entre si para dar uma... que dá para dar uma coxambrada, mas não consegue mais que isso. Né? Até lembro ali nas aulas de doutorado, estava conversando com o engenheiro civil e ele foi fazer uma prévia. Né? Ele não ia usar esses dados, que ele já sabia que não dava mesmo. E ele fez uma comparação ali com o que ia ser levantado, né, com o terreno, e falou, nossa, deu um negócio muito diferente. Porque a escala é muito diferente, né? Você não consegue ter um detalhamento do que você precisa. Então aí sim, você precisa de um levantamento de drone, ou levantamento da topografia. Isso daí é essencial, esses levantamentos, são essenciais. Né? Tem coisas que você não consegue economizar. Tem muita gente perguntando, eu quero fazer o levantamento de drone, uma área gigantesca, ou então quero uma imagem de satélite super precisa para uma área. E às vezes a área é pequenininha, eu falo, cara, faz um drone, porque a imagem de satélite ela é cara, e o drone ele vai te dar um dado, uma precisão, né, de detalhamento muito maior. Se o cara fizer o levantamento de drone
com a alocação dos pontos corretos ali de controle, o cara tem uma precisão alta naquela imagem. Você não precisa comprar uma imagem satélite ali normal. Uma vez eu pesquisei ali, até é meio difícil até se achar às vezes a data, não é uma imagem com 1 metro de resolução, quase 5 mil reais. Deve estar mais, porque ele varia de acordo com o dólar. É porque eu pesquisei, estava uns 4 e pouco dólares, não chegava a 5 ainda. Então, fica muito caro. Né? Às vezes você não atende você. Aí você vai, paga para uma pessoa fazer um levantamento de drone, você tem um puta de um dado. Né? Eu já fiz levantamento, já fiz desenho tanto de planetimetria como cadastral, usando o drone. Porque funciona mesmo, funciona muito bem. E me dá o grau de detalhamento que eu precisava. E aqui a cartografia geotécnica é utilizada para casos de prevenção de desastres ou quando há risco iminente de algum evento que possa pôr em risco a população. Importantíssimo isso aqui, tá? A gente está falando muito macro, falando tal, mas a cartografia geotécnica, você às vezes você tem um caso, por exemplo, a Defesa Civil e o IPT usam muito isso. Você tem ali, por exemplo, uma área que está sendo ocupada por pessoas, uma população tal, e aí o pessoal faz as análises, né? Faz essas análises e chega naquela região e fala, isso aqui está meio perigoso. Vamos ver qual que é o grau de perigo que tem da população estar aqui. Então vai a Defesa Civil, vai o pessoal que mexe com essa parte desse tipo de geografia, de geologia também. Muitas vezes é o próprio IPT, né, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um instituto absurdamente capacitado, referência mesmo, né? Tanto que eu uso muito dado do IPT mesmo, porque dá para confiar cegamente ali, é coisa de altíssima qualidade. Conheço gente que trabalhou no IPT, todos eles são muito bons. E você pega em campo, coleta as informações que você precisa, falhas na encosta, alguns itens, né, algumas evidências que eles precisam levantar para ver a estabilidade daquele encosta, ele consegue mapear qual encosta que tem o maior risco de cair. E aí você já retira a população, porque se cruza essa informação com a ocupação humana, você já tira essas pessoas. Então você evita que ocorra aquele desmoronamento e leve as pessoas. Então isso daí entra na parte de prevenção. Esse que é o problema do Brasil, né? A gente não tem tanta prevenção. Porque a gente tem muita gente também em área de risco, né? E eu não digo também só de desmoronamentos, de deslizamento de terra e tal. Pode ser usado para enchente, pode ser usado para risco de áreas de fogo, pode ser usado para todo tipo de estudo ali que possa trazer um risco para a população. Até falando da cartografia geotécnica, né, elaborei aqui o plano de prevenção e combate a incêndios da Unidade de Conservação aqui de Rio Preto, da Floresta, da Estação Ecológica Noroeste Paulista, usando apenas geoprocessamento. Né? Fui na área, claro, fiz uma delimitação dos usos do solo ali, levantei os casos de incêndio, as datas que foram mais de risco, né? Peguei imagem de satélite, qual foi a pluma de queima, fiz uma correlação ali e descobri os pontos com maior risco de incêndio. Então hoje, né, praticamente vai ter 3 anos que a estação ecológica não pega fogo. Pode pegar fogo que às vezes as margens, perto ali e tal, mas a vegetação que está lá dentro, a área protegida mesmo, nunca mais pegou fogo. Por quê? Porque você já sabe onde tem os problemas, você já sabe o que fazer e você sabe... Você não precisa, por exemplo, né, nesse estudo eu descobri que a maior causa dos incêndios ali, os pontos de início de incêndio, né, não a causa, são a margem de uma avenida que passa ali na estação ecológica. O que eu falei? Vamos melhorar aqui a parte de acero dessa margem dessa avenida. Só isso já trouxe muito mais proteção, né? Não pegou fogo mais. Pegou fogo na beira da pista. Beleza. A ideia é essa. Pega fogo na beira da pista e morre na beira da pista. Né? Então, tudo isso daí ajudou muito para não pegar mais fogo, para ter incêndios de grande proporção. E aqui a gente tem uma época de inverno muito seca e sempre pegava fogo. Mas pegava fogo direto, assim, muito fogo.
Então, desde esse estudo aí, desde esse projeto, como a gente descobriu onde, né, conseguiu ver onde tinha o maior problema, os recursos foram direcionados para aquelas áreas. E aqui alguns exemplos de estudo, tá? A fragilidade ambiental, que é o que eu mais trabalho, mais trabalhei. Se tiverem interesse, né, eu posso fazer uma apresentação dessa aí com um pouco mais aprofundando sobre a fragilidade ambiental. É um estudo muito bom, muito útil, muito legal. Vocês vão ver, eu tenho 2 exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Risco de inundação. Eu já fiz alguns estudos desse pensando em barragens, tá? Acúmulo de água por causa de barragem. Então, também você usa cartografia, você usa alguns dados até que você vai ter ali a fragilidade ambiental, tal. Também você trabalha com risco de inundações. Você também consegue fazer regionalização hidrológica, também análises. Estou até com um artigo para ser publicado agora num simpósio em Portugal sobre eu, né, e outros também, outros colaboradores, os estudiosos ali, né, meus colegas ali, professores do doutorado, que a gente está analisando, por exemplo, um ponto de um curso d'água numa cidade aqui do interior de São Paulo, que já está tendo problema de enchente, tá? Enchente e inundação é diferente, e qual que vai ser a conjectura futura pensando nos vetores de expansão da cidade. Então a gente está pensando, o hoje está desse jeito, daqui 10 anos vai estar como. Tá? Então isso daí usando tudo o geoprocessamento. Nem precisamos pisar no local. A gente pisou no local porque um dos rapazes é daquela cidade, né? Então ele tirou as fotos, mostrou o problema e ele falou, pô, vamos fazer um estudo desse problema? Eu falei, beleza, vamos embora. Então você pode trabalhar dessa forma, tá? Então, só para falar, inundação é quando o rio enche e extrapola das suas margens, e a enchente é quando o rio sobe de nível, mas ele não extrapola as suas margens. Outro mapa importante também, eu já fiz alguns, né, e ficou bem legal até, mas é um estudo foi bem simplificado que eu acabei fazendo, porque eram umas áreas muito grandes, que é o potencial erosivo. Né? Então, você tem um risco de erosão. É onde você cruza as informações que propiciariam ou não a erosão. Então, por exemplo, para a erosão, o que a gente tem ali de mente que pode causar uma erosão no local? O tipo de solo, muito importante, então, os solos mais arenosos, menos agregados, menos profundos, ele tem um potencial maior de inundação, de erosão. Declividade, quanto maior a declividade, mais fácil você tem ali do solo, né, ser carregado pela água da chuva. A chuva, muitas vezes ela não entra, tá, nessa análise, mas a chuva também, em alguns casos, se for uma região onde chove muito, você tem o risco ali da chuva, né, você tem um aumento do risco de erosão por causa da chuva. Geologia e uso do solo. Tudo isso influencia dentro ali desse mapa, onde você vai e categoriza quanto ao maior e menor risco, e aí você gera o mapa. Riscos de deslizamentos e por aí vai. Então, assim, como que eu categorizo? Né? Você pega análises de outros estudos que já foram feitos ou pesquisas bibliográficas. Tá? Porque a grande dificuldade de você fazer um mapa desse é você conseguir atribuir os pesos corretos para cada parâmetro que você está analisando. Tá? Então, é importante você pegar, estudar bastante vários estudos que já foram feitos, que já foram validados, que já foram publicados. Tem muito artigo científico sobre essas informações. Tem artigos, né, tem estudos que já são as referências para a gente usar. E aí a gente vai direcionando ali, né, as classificações, e aí você gera o teu mapa por meio de álgebra de mapas. E aí, então, aqui os exemplos, né? Então, esse aqui é o mapa. Foi o primeiro que eu fiz ainda na graduação. Depois eu refiz usando o QGIS, né? Na época eu desenhei na mão, isso aqui na época do papel vegetal. E esse aqui é o mapa de fragilidade ambiental usando a metodologia do ROS de 1994. Então, você tem ali dentro da fragilidade ambiental, você tem 2 estudiosos que foram os que implementaram o conceito de fragilidade ambiental no Brasil. Essa ideia foi pensada em 1977 pelo Tricart, tá? Princípios da ecodinâmica, e o Ross em 94. E o Crepani em 96
eles bolaram metodologias para você fazer esse tipo de mapeamento usando os conceitos do Tricart. Então, nesse caso aqui, eu usei basicamente a metodologia assim, bruta do Ross, onde você correlaciona 3 informações: declividade, pedologia e uso do solo. Então, o que eu tenho aqui? Tem as classes, né? Dividi a declividade nas classes de 1 a 5, de 1 muito fraca fragilidade e 5 muito forte fragilidade. Então, quanto maior a declividade, maior vai ser a fragilidade. Tá? Porque a fragilidade ambiental ela pensa nessa manutenção da estabilidade do meio ambiente, da área estudada. Tá? Então, ela entra um pouco questão de erosão, deslizamentos e tudo mais. Ela é focada nesse tipo de estudo. Cruzei os dados de pedologia, que é um dos mais importantes ali, até porque o Ubatuba ali, como é uma área litorânea, tudo mais, a geologia dela é muito nova e a pedologia também. Você não tem tantos solos profundos. Você tem muita areia, muito solo arenoso, e você também tem muito solo, por ser uma área de altíssima declividade, muita declividade, você tem solos muito pouco profundos ou muito pouco intemperizados, são solos novos, né? Então você entra com neossolo, litossolo, tudo mais, são solos muito ralos, que é aquele, não sei se alguém já subiu trilha de montanha, pega no topo da montanha, tem mais pedra do que terra, né? É esse tipo de solo aí que eu estou falando, que tem no topo da serra. Muito propenso para erosão e para deslizamento. E terceiro, uso do solo, né? Então, vegetação nativa, urbano, outros tipos de uso e tudo mais. Então vocês podem ver que o Ubatuba praticamente inteira ela está numa área de forte a muito forte fragilidade. Ali você tem uma combinação de alta declividade e solo muito fraco, né? Solo muito raso. Onde você tem a maior parte da mancha urbana, realmente ela cresceu nas áreas de menor declividade, que acabaram ficando ali com uma fragilidade de fraca a muito fraca. Porque ela é muito plano, apesar, né, do solo arenoso. Tá? Então ela tem essa estabilidade, até porque pelo Ross, as áreas urbanas ela tem uma fragilidade muito fraca. Né? Então eu discordo, né? Depois eu mostro no meu outro estudo, mas eu segui aqui à risca a metodologia do Ross, e aí acabou gerando esse mapa onde você vê que Ubatuba, né, é uma área que tem muita montanha, muita Serra do Mar, então ela não é propícia para você ter ocupações humanas ali em larga escala. Né? Senão você vai ter problema ali realmente. Já tivemos problema, já tem muito problema lá. Não só Ubatuba, como Caraguá e São Sebastião, e Ilhabela também, de desastres naturais relacionados à chuva. Paraty também, Angra dos Reis também já tem tudo mais ou menos a mesma região, vamos falar assim. Eles têm muita característica muito parecida, apesar de serem outros municípios. Né? Então esse aqui foi esse mapa, foi o primeiro que eu fiz. Está em publicação, tá? Foi eu e o Judriano que fizemos. Nós fizemos esse mapa aí para fazer a publicação. Publicamos. Estou tentando lembrar qual que foi o ano, mas já faz um tempo já. Com o professor, acho que foi o Vanzella, professor Vanzella. Que aqui são os mapas de fragilidade ambiental. E aqui eu usei o município como área de estudo. Aqui já foi diferente. Aqui é o meu mapa da dissertação, do meu mestrado. Usei a bacia hidrográfica do Rio do Quilombo, que fica entre São Carlos e Descalvado. Então, eu analisei a área de São Carlos porque eu tinha dados de melhor qualidade e maior grau de detalhamento. A Descalvado não fiz análise, até porque na região ali de São Carlos, a gente tem ali a cabeceira desse rio, ele é considerado como uma área de manancial. Então, como eu direcionei esse meu estudo? Eu correlacionei alguns dados, fiz uma mistura da metodologia do Ross, de 94, com a metodologia de uma outra professora, a Kali Juri, de 2006. Também usei os dados do Sereda Júnior, de 2000, acho que é 2010. Fui pegando, vocês podem ver, né? Fui captando ali, coletando dados de diversos estudos para enriquecer meu próprio estudo. Tá? Busquei de onde? Fontes confiáveis, né? Parte aqui toda de artigo científico, tá? Área acadêmica.
Então, no primeiro, fiz a média aritmética simples. Então, o que eu correlacionei aqui, né? Correlacionei declividade, uso do solo, pedologia, distância dos recursos hídricos, porque eu queria fazer, dar uma ênfase ali na parte de água, e pluviometria. A pluviometria foi pouco não teve muita relevância, até porque a área ali não era uma área muito grande. E também, se eu não me engano, geologia. Acho que eu também usei a geologia, não tenho certeza. Mas acho que eu usei sim. Faz tempo já, viu, gente? Foi 2019 que eu publiquei isso. Então, aqui, a primeira parte, então, eu classifiquei, né, de acordo com as fragilidades. Quanto mais perto do rio, maior a fragilidade. Declividade maior, maior fragilidade, o tipo de solo, tipo de uso do solo, né? Vegetação nativa sempre muito fraca, área solo exposto muito forte. Nesse caso aqui, o que eu considerei também é um pouco diferente do que o Ross considera, tá? Isso aí é uma questão minha. Não desmerecendo o estudo do Ross, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu tenho um entendimento diferente, né? Um pouco mais diferente. Então, nos locais, por exemplo, se eu tinha aqueles condomínios de chácara, que tem estradinha de terra, rua de terra e tal, eu considerei com uma fragilidade até forte. Porque lá você tem um risco, né, você não tem uma estrutura bem mantida, assim, ou bem instalada de drenagem de água pluvial e tudo mais. Então ali você tem uma fragilidade ambiental. E para a cidade usei ali uma fragilidade, se eu não me engano, média. Até porque também nossas cidades brasileiras, elas não têm uma infraestrutura para drenagem de água pluvial muito bem feita, vamos falar assim, né, ou completa. Muitas vezes você tem áreas de risco dentro das cidades. Então tem como eu falar que a fragilidade ali é muito fraca. Então ela vai ter uma fragilidade média. Peguei uma média do geral. Então atribuí um peso para ela ali dentro da fragilidade ambiental. Apesar de que as áreas ali da área de estudo não tinha muita ocupação humana. Então eu gerei 3 mapas, né, que eu peguei o mesmo tipo de classificação, os mesmos pesos, eu fiz, como é que fala? Eu fiz ali as correlações aritméticas de mapas diferentes para cada, né, para 3 modelos. Então, seria a média simples, que é o mapa aqui à esquerda, a ponderada, à direita, a ponderada assim, eu atribuí pesos para alguns parâmetros. Eu acho que a declividade é um parâmetro que tem que ser analisado com maior peso ali, maior relevância, porque é a declividade. E aí, então, eu faço a média simples, eu somei todos os resultados e dividi, né, gerar uma média normal, média simples. Esse é a média ponderada, eu atribuí alguns pesos para alguns parâmetros, e para o HP também. Eu atribuí alguns pesos para alguns parâmetros, e ele correlacionou as informações diferente ali, por meio de uma matriz, né, de números, diferente ali também das médias, tanto aritmética quanto a simples. O mapa deu algumas diferenças, tá? Que vocês podem ver. Uma coisa que a gente viu é que as áreas de baixa fragilidade, né, tal, mantiveram-se mais ou menos as mesmas, e as de alta fragilidade a gente já achou ali, né, onde são. Então a gente tem ali uma alta fragilidade e uma fragilidade muito forte ali para a parte sul, né, para a cabeceira da bacia, que é onde tem a maior quantidade de cursos d'água, e ali não na pontinha, mas ali mais para leste, né, um pouquinho para baixo, a gente tem alta declividade ali, então ali também a gente teve uma fragilidade maior. Dentro dos 3 mapas, né, nenhum dos 3 está errado, eles têm um resultado diferente, mas eles não estão errados. A gente achou ali, na época da discussão, até da apresentação do trabalho, que a fragilidade da média simples a gente gostou mais, né, porque ele está mais bruto, assim, né, tem menos influência minha na análise, e a gente achou ali que a média simples seria um risco potencial mesmo, e está bem condizente, né? Mas você vê que ali, no geral, os 3 mapas, os 3 resultados ali estão muito parecidos, né? Então você consegue direcionar até políticas públicas e tudo mais para evitar ali
que você tenha a ocupação de áreas de maior e menor fragilidade. Então, até nesse caso, né, o diferente do outro que eu mostrei de Ubatuba, que eu incluí o fator hidrografia. Então, provavelmente, se eu não tivesse colocado o fator hidrografia, esse mapa seria totalmente diferente, né? A área ali mais a sul, né, a cabeceira da bacia, provavelmente ela teria uma fragilidade menor, né? Ela não seria tão frágil como a gente está vendo. Mas eu quis incluir a hidrografia. Bom, pessoal, é isso, né? A primeira conversa aí sobre cartografia geotécnica, sobre dados, né, geográficos para fazer análise de mapas, tá? É uma área ali que eu trabalho bastante, gosto. É mais ou menos isso, tá, gente? Desculpa, acho que o vídeo se alongou um pouco. Eu gosto de falar sobre esse assunto. E peço para vocês, se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa seu comentário, né? Elogio, sugestão, crítica. E também convido vocês a se inscreverem no nosso canal, no Gamagel, www.gamagel.com, e a conhecer nosso site. Se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeos, né? E o nosso site, www.gamagel.com. Tá certo? Coisa mais a nossa empresa e o que a gente faz. Muito obrigado e até a próxima.